Olá, estamos aqui hoje para apresentar um trabalho na matéria Teoria Geral do Estado, ministrado pelo professor Sérgio Coutinho, no Centro Universitário SESMAC. A obra da qual falaremos é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. A obra, para se entender a obra primeiramente, é necessário entender o contexto histórico da Itália no momento em que Maquiavel escreve o livro. A Itália passava por um período de instabilidade muito grande, com a sucessiva queda de reis e de monarcas que dominavam as regiões italianas. Então, Maquiavel, que também foi afetado por essa tal instabilidade política, perdendo seu cargo de cônsul italiano, escreve uma obra denominada em latim dos Principados, traduzido para o português, O Príncipe. Na obra, Maquiavel escreve especificamente para a família de poderosos de Florença. Dando continuidade à análise das ideias centrais do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, Maquiavel prega, na primeira parte, que todos os estados já foram monarquias ou repúblicas, sendo estas conceituadas pelo mesmo como sendo novas ou hereditárias, ambas resultando na questão da adaptação. Dando continuidade a essas questões de adaptação, Maquiavel fala que o ideal para o príncipe é nunca retroceder. Já com relação aos governantes, principalmente aqueles de monarquias mistas, ele fala que é imprescindível para o monarca, o príncipe, conquistar, de alguma maneira, o povo do tal território que ele deseja ocupar posteriormente. Ressaltando ainda que o triunfo da monarquia, ele pode ser exemplificado por meio de um território perdido, que ao ser recuperado, o monarca terá a chance de desmascarar os suspeitos e punir os rebeldes, assim como rever os seus pontos fracos para que isso não volte a acontecer. Um dos aspectos que ele frisa, principalmente, para o príncipe ser bem sucedido, é que ele deve ocupar, morar, ou seja, no local que ele deseja dominar, sendo que este foi um dos erros do rei Luís XII da França. E por último, um dos aspectos que ele fala que o príncipe tem que ter de ampla importância é a prudência. Se o príncipe for prudente, ele se tornará um monarca bem-sucedido. Maquiavel nos traz dois aspectos importantíssimos para entender a sua teoria, que seria a virtude e a fortuna. A fortuna seriam os aspectos do acaso, coisas que o príncipe não conseguiria prever ou remediar a situação. Já a virtude seriam as características do mesmo, o caráter, aquilo que ele carrega consigo, se ele é bondoso, se ele é mau, se ele é rígido ou se ele é brando. Maquiavel também faz um estudo dos tipos de governo e como as características do governante influem nos seus tipos de governo, com análise histórica e contemporânea de reis ou tiranos que governaram durante Ok, pessoal, chegamos na parte do livro onde os maiores erros de interpretação acontecem. A parte onde Maquiavel ele tenta trabalhar se o príncipe ele deve ser amado ou ele deve ser temido. Maquiavel ele começa dizendo que essa teoria dele seria ruim em si se o homem fosse bom. Por quê? A teoria diz o seguinte, que entre ser amado e ser temido, o príncipe deve sempre buscar ser mais temido. Por quê? Porque o ser humano, em sua essência, ele é mau. E o ódio, o temor, ele vence sobre o amor. Ou seja, se o príncipe quer se manter no poder, que ele seja mais temido do que amado. Entretanto, ele sempre diz que para evitar o ódio, ser temido não significa ser odiado. Ele, pelo contrário, diz que você deve ser amado pelas maiorias, pela maioria do povo que lhe serve. Como assim? Ele diz que o príncipe deve ter a natureza que ele chama, a natureza de centauro. O que significa isso? Centauro, na mitologia grega, era um ser mitológico, metade cavalo, metade ser humano. O que é que isso significa para o príncipe?
O príncipe deve trabalhar o seu lado cognitivo, que é o lado do tronco do homem, do centauro, mas também não pode esquecer da força, porque quando o lado cognitivo ele não for suficiente, o príncipe tem que fazer o uso da força, certo? Nessa história de animais, ele diz que o príncipe deve lembrar de 2 animais. Que animais são esses? O leão e a raposa. Por quê? O leão não consegue se livrar dos laços. A raposa não consegue se livrar dos lobos. Logo, você deve ser raposa enquanto príncipe para reconhecer os laços e leão para fazer fugir os lobos. Ou seja, sempre esse lado, ele traz essa coisa dualógica entre a cognitivo e a força. Outro ponto importante também que ele vai trazer em O Príncipe é o peso das palavras. Ele diz que o príncipe, ele jamais deve dar não ao povo de forma verdadeira, mas que sempre seja uma palavra mais agradável, mesmo que depois não venha cumprir. Porque para ele, se você ganha a simpatia, a benevolência do povo, os fins vão justificar os meios que você utilizou para chegar lá. Ou seja, se você der sua palavra e no meio do caminho notar que essa palavra não vai ser positiva para o seu principado, mude, não cumpra e o povo. De acordo com Maquiavel, no capítulo 22, ele fala que os ministros eles são bons ou maus, de acordo com a prudência com a qual o príncipe os escolhe. Se o príncipe escolher ministros que forem leais e competentes, então ele fez uma boa escolha. Se não, as pessoas vão fazer mau juízo dele a partir daí. Há 3 tipos de mente: as que não compreendem nada, as que compreendem sem ajuda e as que compreendem as coisas demonstradas por alguém. O príncipe prudente escolherá homens de sabedoria e lhes dará o poder da fala quando lhes for perguntado. Quando o príncipe não é sábio, ele não será bem aconselhado, a não ser que, por sorte, ele consiga um homem prudente e, mesmo assim, ele corre o risco desse homem usurpar do próprio poder. Para ele diz também que é melhor ser impetuoso do que cauteloso. Depois de tanto tempo, o país busca seu libertador e não há palavras que expressem o afeto com o qual ele será recebido por todas as províncias que sofreram invasões estrangeiras. Finalizando o trabalho, é importante ressaltar que Nicolau Maquiavel, ao escrever O Príncipe, ele quebra o idealismo grego em torno da política, transformando a política numa ciência, sistematizando, dando causalidade ao pensamento político. Ele também demonstra a realidade política, com todas as suas perversidades e atrocidades, além dos modos como isso acontece. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e deixe seu like aqui.